Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso projeto para falarmos das coisas de Deus, das coisas espirituais. Nosso projeto, que você já conhece, você que tem nos acompanhado, é o projeto Missão e Fé. E eu sempre friso e sempre falo aqui que nós não somos igreja, e eu também não sou pastor, né? Eu simplesmente gosto de falar das coisas espiritual, né? Gosto de falar das coisas concernentes às coisas de Deus. E há tempo nós tínhamos esse plano de execução desse projeto. E com o passar do tempo, chegou-se o tempo e nós iniciamos o nosso projeto aqui na rede social, coisas que na nossa mente já havia iniciado há muito tempo, né? Isso era questão de tempo, a gente planejando, observando, e eu sempre buscando conhecimento das coisas espirituais, né? Eu gosto de estudar muito, eu estudo muito, me aprofundo muito na parte da ciência, na parte da filosofia, na parte da religião e também com a experiência dos tempos de frequência de igreja, né? Conhecendo o trabalho da igreja, a igreja evangélica, que nem o meu conhecimento, a minha base espiritual acerca das coisas espirituais que tange a religião, a igreja, é da Assembleia de Deus. Os meus princípios são todos da Assembleia de Deus. Se eu fosse definir qual é a igreja que eu frequento, qual o trabalho que eu fosse, é evidente que eu ia dizer que sou assembleiano. Ia dizer que sou assembleiano. Há muito tempo eu dizia isso, que sou assembleiano. Não sei se você lembra, há uns anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, a Assembleia, principalmente a Assembleia de Deus, né? Ela se achava que era só ela, que só eles eram os melhores e que só eles que tinham o verdadeiro conceito, porque depois que foi surgindo esse surgimento de igreja, foi havendo assim, cada um tomando a sua decisão, querendo fazer o teu trabalho para si, achando que ele tinha condição, achando que ele tinha possibilidade de fazer o trabalho. Então, onde é que foi se partindo e hoje se veja. Mas se nós vemos por um lado a Igreja Assembleia de Deus, ainda ela é Assembleia de Deus, só que hoje cada um tem uma linha de pensamento, não é mesmo? E eu também frequentei muitos anos, muito tempo. O meu conhecimento, ele faz parte da Igreja Assembleia de Deus. Mas eu não sou igreja, e nem estou aqui para falar de igreja, e nem quero falar de igreja. O que eu quero falar aqui, o que nós queremos, o que nós pretendemos falar, é que hoje nós temos um conhecimento evidente, que para mim falar de coisas espirituais, eu tenho que ter o conhecimento daquilo que eu estou falando. Qualquer igreja, qualquer religião, qualquer segmento que você pensar no que tange a religião, a pessoa tem um conhecimento, a pessoa tem uma base dentro daqueles padrões, dentro daqueles dogmas, dentro daquilo que ele aprendeu e daquilo que ele acha que é certo. Se hoje você está na Igreja Assembleia de Deus, é porque você acha que a Assembleia de Deus para você é a base correta dos seus entendimentos espirituais, do entendimento que tange as coisas de Deus e que te leva mais próximo da sua fé, mais próximo daquilo que você pode encontrar em Deus, daquilo que você pode buscar em Deus e daquilo que você pode se tornar também com conhecimento da palavra de Deus, com conhecimento das coisas espirituais, não é assim? E se você estivesse na igreja tal, o seu conhecimento, a tua base, a tua estrutura, o teu entender, seria completamente daquela igreja. Nós vemos hoje, você pode observar e pode analisar, às vezes numa família, tem pessoas de 3 igrejas, olha lá, se não tiver de 4 igrejas numa família só. Então, os 4, os 3 ou os 2, cada um vai a lugares que a mulher vai numa igreja, o homem vai na outra, o esposo vai na igreja, o esposo vai na outra, os filhos vão na igreja e os pais vão em outra igreja. Não é mesmo? E todas lá vão falar das coisas de Deus, todas lá vão falar das coisas espirituais, todas lá vai se tratar do reino de Deus, vai se tratar de elevação espiritual, um ensinamento. Então todos vão se falar de Deus. A causa última de tudo é Deus. Não existe outra causa, não existe uma outra causa. Existe só Deus, né?
Só tem Deus e só tem o diabo, só tem o mal e só tem o bem. Então, ou é um ou é outro. Na parte do que tange a igreja, do que tange a religião, ela sempre procura levar as pessoas ao conhecimento, não importa a maneira que seja, não importa. Nós não vamos entrar nessa área, mas nós temos o apóstolo, ele fala que, acho que é o apóstolo Paulo que fala, uns prega por inveja, outros prega por soberbia, outros prega por interesse, outros prega por tirar proveito, e enfim, é uma infinidade de pensamento que essas pessoas têm, que as pessoas se elevam, né? Pois bem, e nós estamos aqui nesta tarde, hoje é domingo, hoje é dia 19, né? 19 de março. Eu gosto de falar a data porque hoje é 19 de março de 2023. Já está chegando a tarde, já aproximadamente das 6 horas da tarde, e daqui a pouco muita gente vão para a igreja. Talvez até mesmo você que está vendo esse vídeo, você vai numa igreja, né? Ou se você não foi hoje, se você não vai hoje, você já foi ou você está se preparando para ir numa igreja. Como assim os demais dias da sua vida que você que é crente, nós que somos crentes, que conhecemos a palavra de Deus, então nós temos hábito e costume de dedicarmos a nossa vida espiritual. Por quê? Porque a igreja, ela se torna um reduto, ela se torna um lugar, né, aonde você vai buscar conhecimento, vai buscar forças espirituais, vai buscar energia para você vencer, para você lutar, e ali você vai aprender e vai descobrir, vai saber quem é Deus e luta. E sem contar que ali dentro, ali existe aquela energia, aquele lugar foi preparado, aquele lugar ele foi reservado, não é mesmo? E foi construída ali uma igreja, levantada ali assim, um altar de adoração. Então quando você adentra ali, que os irmãos se reúnem, então a energia daquele local, juntamente daquele povo, então isso aí vai transmitir, vai trazer uma força espiritual, né? Aonde nós usamos dizer, sempre nós temos o costume de dizer, assim, o povo usa dizer, que Deus habita ali, que quando nós chegamos ali, Deus já estava. Não é isso, não é bem isso. É porque ali é um lugar propício, ajunta a minha energia. Por exemplo, se você for num ambiente onde é uma energia completamente ao contrário, você vai num baile, você vai chegar, evidente, você vai chegar ali no baile, a energia que está ali no baile são todos aqueles pessoal que foram com aquele propósito, que tem aquela vida daquela maneira. Se você vai no campo de futebol, você vê a energia que tem dentro de um campo de futebol, porque todos ali vão com aquela emoção, todos ali vão com aquela mentalidade de torcer, de vibrar. Então, são energias, então que se encontra, então encontrando-se a energia, encontrando-se 5 pessoas, 10 pessoas, 20 mil pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas, é evidente que a força vai ficar maior. Então junta a minha força, junta a tua, junta a duas, junta a duas, então formou-se aquela energia. Então quando se tem um propósito de Deus, então é evidente que a pessoa acredita, a pessoa crê, nós acreditamos pela fé, então aquilo ali é um lugar propício de Deus habitar, não é mesmo? Não é assim que acontece? Então é isso daí. E nós hoje, eu gostaria de falar de 3 coisas, né? São 3 assuntos, não sei se vou conseguir falar, se vai ter tempo para os 3 assuntos. O primeiro assunto é, esse nosso projeto, eu já disse para vocês aqui, e ele é baseado sempre numa base de 3 termos, ou seja, um tripé ou uma tríplice ação. E essa tríplice ação, ela vai muito longe, ela é muito longa. Hoje eu quero falar sobre o olhar de Deus, o grito da consciência e o grito da morte. Mais abaixo tem outros textos aqui também, mais outros 3 termos. Não sei se vai conseguir chegar nos outros 3. Depois eu falo se nós conseguimos chegar pelo tempo. Mas essas 3 coisas que o homem não consegue escapar. Veja só. 3 coisas que o homem não consegue escapar. Quando está falando em homem, está se resumindo ao todo, né? Resumindo ao homem, à mulher, e não importa a classe, não importa o grau social, não importa. Falou homem, abrangeu todo. Que para Deus, existe aqui para nós, aqui para a humanidade, para o ser humano, existe a diferença de nacionalidade, de raça, cada país tem a sua cultura, o seu modo de ser, mas enfim, são todos seres humanos. Ser humano é ser humano, não é mesmo? A mesma visão que tem você aqui, tem um lá da Coreia, tem um da África, tem um lá o do Oriente Médio, e assim, enfim, no geral, o 5 sentido, ele é o 5 sentido humano, sensorial, é para todos, é de todos, então ser humano é igual. E a Bíblia diz que o ser humano, que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, somos todos iguais. Para Deus não há diferença. A diferença é entre nós aqui e principalmente entre nós mesmos, irmãos aqui mesmo da nossa
aqui do Brasil, da nossa comunidade, da nossa sociedade, nós mesmos que fazemos a diferença aqui. Veja bem, ninguém consegue escapar do olhar de Deus. Por que ninguém consegue escapar do olhar de Deus? Eu não consigo escapar, você não consegue escapar, ninguém consegue escapar. Veja bem, o olhar de Deus, ele habita em todos os lugares. Deus é esse todo. Deus é esse todo. Quando você entrar no campo da ciência, né? É a ciência, a religião e a filosofia. A ciência, ela vai desvendar, ela vai passar todo o significado de Deus, todo o que é Deus, como é Deus. Agora, como Deus é, como Deus formou, quando criou, quem criou ele, ou por quem ele foi criado, isso aí não se discute. Não adianta entrar nessa área. Eu tenho entrado na área do conhecimento, na hora na busca de entender, e não chega assim a uma conclusão. Cada um dá um modo de pensar, cada um dá uma interpretação. Isso é normal. Isso é normal dos seres humanos. Então o que acontece? Os homens da ciência, eles falam de Deus como esse vácuo quântico. Então eles vão mostrar, é um campo muito infinito, muito longo e muito grande. E às vezes, não sei se você se lembra, antigamente, há muito tempos atrás, a gente usava falar que o cientista não tinha Deus, que era ateu, que os filósofos também não tinham Deus, eles eram ateus. Você pode ver que hoje quase não se fala isso, porque foi chegando a um consenso, a um entendimento. Só que mesmo assim, hoje, a ciência ficou com a parte, né, sobre as coisas de Deus, a filosofia ficou com uma parte e a religião ficou com a outra parte, que essa parte ficou conosco, porque aqui no Brasil nós chamamos de crente, que nós somos os crentes. Então o que acontece? Hoje, na nossa visão, na visão da religião, é o que nós vemos por aí. Você vai na igreja hoje, né? Aquele que vai na igreja hoje, então nós temos a nossa definição. E o que acontece? Só que esse olhar de Deus, ele é para todos, ele é para todos. E não existe esse negócio, por causa que eu sou numa igreja, por causa que eu estou aqui no projeto, fazendo esse projeto aqui, que eu sou melhor do que o meu vizinho, que eu sou melhor do que aquele outro, que eu tenho mais entendimento, que eu sou um diferencial. Não, nós não somos diferentes. Não somos. A única coisa que eu descobri, então o que acontece? Aí vem, ninguém consegue escapar do olhar de Deus, do grito da consciência, e do grito da morte. Aí vem a consciência. O que acontece? Hoje nós temos o que é a consciência? A consciência é a faculdade de entendimento e de compreensão, e tem outras descrições sobre a consciência. E essa consciência, ela é adquirida no ser humano a partir dos 7 anos de idade. Quando nós completamos 7 anos de idade, quando a criança completa 7 anos de idade, ela começa a ter a consciência, ela vai abrindo a sua faculdade. Você pode observar que quando as crianças pegam 7 anos, a gente começa a falar que não quer obedecer mais, tem mudado, você não manda e coisa e tal. Você pode ver que passa por esses processos. Então, são outras várias etapas, né, que existem aí desde quando a criança nasce. Enfim, é um acúmulo de acompanhamento dentro da ciência, principalmente da parte da antropologia. Quando se fala do homem, vai para o campo da antropologia, que desvenda toda a vivência humana, que desvenda todo o sistema humano, né, que é a antropologia. Então nós vemos que quando a criança pega 7 anos, ele adquire a consciência. Aí você deixa de colocar muitas coisas sobre ele que ele já sabe. Às vezes ele vai te obedecer, ele vai seguir, mas já contra a vontade. Então ele já sabe discernir, ele já sabe saber o que é certo e o que é errado, e você pode ver que ele começa a ser menos enganado. Você já não consegue enganar ele muito fácil. Por quê? Ele já vai tendo entendimento. É lógico que ele está na sua sujeição, tem que te obedecer, está debaixo da sua tutela, né? Não é mesmo? Você é o guardião dele, você tem a guarda dele, e assim por diante. Mas, pois bem, ninguém consegue escapar do grito da consciência. O que é a consciência? A consciência dá-nos a entender aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nos deixamos de fazer. Então, isso fica guardado dentro da nossa mente. Se você faz coisa boa, então tudo parte da sua consciência. Se você faz coisa ruim, tudo parte da sua faculdade, que é a nossa faculdade da maneira de nós entender. Então, disso nós não escondemos. Se você faz certo, veja bem, você vai para a igreja hoje. Eu também, hoje eu não frequento mais igreja no dia de hoje, eu não vou mais em culto de igreja, né? Mas de vez em quando posso ir.
Não é mesmo? Enquanto eu posso ir, se me convidar, eu até vou também. Mas veja bem, hoje você vai para a igreja. Você vai para a igreja, vai sentar lá na igreja, vai ouvir a palavra, talvez você é um pregador, talvez você é até um dirigente de igreja, seja lá quem você for. Você vai para a igreja, você vai ouvir a palavra de Deus, mas você sabe se você está certo ou se você está errado. Se você está ali enganando ou se você está sendo enganado. E dentro de você, ninguém entra, ninguém tem condição. Ninguém tem condição. Por mais que a pessoa que esteja ao seu lado, seja ele quem for, não consegue entrar dentro de você para saber quem você é. E nem você também dentro daquele outro. Então o que acontece? Nós vemos a superfície, superficial. Você vê o coletivo, você vê a pessoa por fora, mas por dentro você não me conhece. Você não sabe qual é a intenção. Eu posso falar que eu sou direito e não ser. Eu posso falar que sou perfeito e não sou perfeito. Eu posso enganar. E há quem engana. E há quem é sincero também com Deus, consigo mesmo. Não é nem com Deus, é conosco mesmo. Às vezes nós conseguimos, queremos jogar muitas coisas para Deus. Ninguém escapa do olhar de Deus. O que acontece? Então, esse Deus, não é que tem um Deus... igual eu sempre bato nessa tecla e eu acredito e eu creio desse jeito. Não é que tem um Deus lá só observando que aquilo que eu estou fazendo de certo, que eu estou fazendo de errado, se nesse projeto eu tenho boa intenção, eu só estou com boa intenção. Você está entendendo? Então, é a minha própria consciência. Então, esse olhar de Deus, isso é o tudo. Existe alguém sobre esse firmamento, sobre os astros, sobre o universo. Esse universo é imenso, né? A ciência diz que que tem estrela que é maior do que o Sol, que há mais estrela no céu do que nas areias de todo o oceano. Existem planetas, existe galáxia, existe uma infinidade. Esse mundo não é o que você veja, não é esse céu que nós estamos vendo aqui. Não é, de jeito nenhum. Isso é... Como é que se fala o nome disso? Acho que é quiméria que fala, não é mesmo? Você parece que você está vendo o céu, né? Aí você começa a viajar. Você pega uma rodovia aí de 800 km, 400 km, 500 km. Você vai andando. E nunca você chega no final. Nunca você vai chegar nesse céu. Nunca você vai chegar no fim desse céu. E parece que vai terminar. Mas não termina. Então, você olha, mas não consegue chegar até o final. Você está entendendo? Parece que é uma verdade, mas não é verdade que é isso daí, não é uma verdade. Então, os nossos olhos humanos, nossos olhos material, nós vemos isso daí. Então, o que acontece? Aí nós usamos dizer. Agora, veja bem, nós vamos para a igreja, nós vamos buscar Deus, ou eu estou aqui, pode ser que eu vou na igreja hoje. Então, quer dizer, eu vou pedir para Deus. Então, ele já está me acompanhando. Não é só lá na igreja. No teu trabalho ele vai estar amanhã. Lá no teu engano ele vai estar amanhã também. A hora que você sair, se você chegar na tua casa, ele vai estar na tua casa. Não é que ele vai estar. Ele é o todo, ele é a existência. É a força. É a energia. Ele é o todo-poderoso. Não tem definição para você dizer, para mim dizer, que Deus está lá olhando o meu irmão porque o meu irmão adulterou, ele vai ser punido, ele não pode ficar no nosso meio, você porque fez a maldade, Deus vai te cobrar, vou te pôr na mão de Deus. Então, essas coisas são coisas que nós colocamos na nossa mente e nos nossos pensamentos. Você está entendendo? Agora, quando você tem a consciência do que é o bem, eu estava analisando, e antes de eu entrar nesse vídeo aqui, eu estava olhando os 10 mandamentos, eu fui ver os 10 mandamentos. Se você for ver a lei de Deus, os 4 primeiros mandamentos, eu não vou ler aqui, que não precisa ler. Tem crente que nunca nem leu os 10 mandamentos. Tem crente que nem sabe qual que é os 10 mandamentos, né? Nem sabe mesmo. Tem muito, não é só 1, 2 não. Talvez você mesmo, você já leu os 10 mandamentos? Você já decorou os 10 mandamentos? Você já foi lá nos 10 mandamentos? Analisa os 10 mandamentos. Analisa. Ali você extrai. Ali está toda a igreja.
Tudo que você vai buscar na tua igreja hoje, está nos 10 mandamentos. Tudo que você vai buscar lá, está nos 10 mandamentos. Você está entendendo? Os 4 primeiros é o nosso dever de nós para com Deus. Observa. Lê. Os 6 últimos é o nosso dever para com o próximo. Então, o que acontece? Então, a definição, ela só basta, nós temos compreensão. Só que às vezes nós enganamos. O grande engano está na emoção. O engano está na emoção. O ser humano, ele é muito emotivo. Emotivo. Você vai, você ouve, então você se emociona. A emoção, ela não traz estrutura, a emoção não tem base. A emoção que você for pegar hoje, ou que você pegar amanhã, cantando hino, ouvindo uma palavra no meio daquele povo, aquilo ali é uma emoção. Essa emoção não vai trazer base para você o amanhã, na dificuldade, no momento difícil, para tomar decisão. Emoção não serve. Emoção é emoção. Nós somos formados de emoção, nós temos 3 emoções. O ser humano, ele é formado de 3 emoções. Eu não tenho aqui agora não, mas a fé, o amor e o instinto, ou o sexo. Não é mesmo? Já está no ser humano. É a fé, o amor e o instinto, ou o sexo. São as 3 emoções. Já está dentro de nós. Então, se nós olharmos aqui, nas 3 coisas que não conseguem escapar de Deus, nós vemos Deus pela fé, não é mesmo? A consciência, nós vemos pelo lado humano, que é o amor, e o grito da morte, que é o final, não é mesmo? Que é o nosso instinto, que um dia vai acabar, que é a nossa vida. Você está entendendo como que as coisas funcionam? Então, é muito simples e fácil de nós entendermos. Não é que eu entendo diferente das pessoas, que o nosso projeto, nossa linha de pensamento, não estamos tirando ninguém de falar que Deus é real, que a igreja é enganosa. Não, isso não existe. Isso não é, muito pelo contrário. Nós valorizamos, né? Nós acreditamos, tanto é que eu toda a vida fui de igreja. Eu reconheço o trabalho da igreja. Não é mesmo? O trabalho que a religião tem na sociedade. A religião, ela tem uma influência muito grande na sociedade. Ela é um braço para a sociedade, a religião, a igreja. Agora, se alguém não cumpre, seja verdadeiro do princípio. Você está entendendo? É Deus. Os 10 mandamentos foi Deus que ordenou para Moisés. Se assim nós cremos pela Bíblia palavra, pela palavra de Deus. O único meio de nós entendermos quem é Deus nesse mundo é pela palavra. É pela palavra. Depois da palavra nós conhecemos a Jesus, né? Primeiro veio a palavra, depois veio Jesus. E de Jesus, a Bíblia diz que ele perdoa nossos pecados, que ele veio com essa graça, ele veio com essa autorização de Deus. Não é assim que nós cremos? Nós acreditamos que Jesus, como homem, Jesus foi homem da época, dos passados agora. Jesus não veio lá desde o princípio com Deus, não. Jesus é da agora. Nós falamos que tem 2000 anos atrás. Nasceu o menino, cresceu, a coisa é bastante longa e extensa. Não é simplesmente ir para a igreja e chega lá e escuta o culto. Não, tem uma base de conhecimento, de coisa muito profunda atrás disso. E às vezes nós somos alheios a isso. Aí veio Jesus, né? Nasceu com poder, formou, morreu na cruz, mostrou o caminho da salvação. E hoje a aceitação nossa é em Jesus. Porque ele é o meio da salvação. Então vamos seguir. Mas só que ele não aboliu os mandamentos.
Napoleão veio aqui, cumpriu, debateu, pelejou, né? Deu demonstração que venceu o inimigo, que venceu o diabo, que é desde a fundação do mundo também. E mostrando que nós temos condições e capacidade de vencer. Não é mesmo? Então, e depois de tudo isso, ninguém se escapa do grito da morte. Veja bem, depois de toda a sua vida, depois de tudo, do nascimento, esse período, né? Tem um versículo na Bíblia que fala, não lembro agora, que é um período entre o berço e a sepultura. É uma vida, é uma missão. E com 30, 40, 50, 80, mas ninguém se escapa do grito da morte. Do olhar de Deus, do grito da consciência e do grito da morte. A consciência é porque tudo que você faz, você é seu tribunal. Você pode estar na igreja, pode estar sentado lá no altar hoje. Pode estar na porta, pode estar onde é que for. Da tua consciência, você não escapa. Se você está certo ou está errado, isso é problema teu. O que eu faço é problema meu. Quem vai dar conta é eu, quem vai pagar sou eu. Quem vai pagar é você. Você está entendendo? Você entende o que é as coisas? E às vezes, você sabe o que acontece? Nós usamos muita fantasia. No que tange ao lado religioso, há muita fantasia. Há muita enganação. Para si mesmo. Não é, você não está enganando o próximo. Você não está enganando, você está enganando a si mesmo, a tua consciência. Você sabe quem você é. Ninguém sabe, só você tem a sua definição. Só que, uma hora o olhar de Deus e o grito da consciência vai se embora com a morte, com o fim da existência. E é isso que nós dizemos, né? Aí entra a parte que fala da salvação, de ir morar com Deus, da salvação eterna. Não é mesmo? Mas a consciência não vai morrer. A consciência é eterna, a alma é eterna. Nós falamos a alma. Você está entendendo? Não vai morrer o corpo físico, porque nós não somos esse corpo físico. Um gordo, um magro, um aleijado, um doente, um preto, um branco, um feio, um bonito. O ser humano, na realidade, não é isso. O ser humano é consciência. É a concepção, é os 5 sentidos, é o que dá a entender. É isso daqui, é teu intelecto. Isso é matéria, isso vai embora. Por mais bonito que seja, por mais orgulhoso, soberbo que você seja, ou por mais humilde, mais rejeitado que você seja, vai voltar para o pó, como era antes. E o Espírito volta a Deus, que o Deus... A Bíblia é clara. Por isso que eu falo, eu vivi muito tempo dentro de igreja, até hoje tu faz parte de igreja. E às vezes se você pegar, com poucos versículos da Bíblia Sagrada, nós conseguimos dominar nossa vida. Não precisa tanto sacrifício igual a gente veja, igual vemos. Eu deixei de sacrifício. Esse que é o problema, eu não sou contra. Não sou contra. Como eu vou pegar contra se eu tô no mesmo ramo, na mesma atividade? Só que eu não sou igreja, não somos igreja, nós somos um projeto. Um projeto de motivação. Mais para frente nós vamos ver se a gente consegue, nós vamos ampliar mais as nossas bases. Não é mesmo? Nós estamos simplesmente no início. Não é, meus irmãos? Não vamos entrar mais em detalhe, não vamos ir mais adiante nesse vídeo, né? Nós vamos terminar. Mas que Deus abençoe você, que você possa ser consciente do olhar de Deus, do grito da consciência e do grito da morte. Não se esqueça, você é mortal e as nossas obras é quem nos define. E é as nossas obras que vai nos levar ou perto de Deus ou perto do diabo, se assim hoje nós entendemos. Você entende desse jeito, né? Você que foi para a igreja, você que tem na igreja tem aprendido, você sabe disso. Que é Deus ou o diabo, né? Que é Deus ou o diabo.
Então, mas graças a Deus que nós conseguimos esse entendimento, essa sabedoria. Esse foi mais uma palestra do nosso projeto, do projeto Missão e Fé. Eu sou o irmão Joel, nosso projeto aqui da cidade de Catanduva, né, no interior de São Paulo. Nós estamos aí lutando para nós procurarmos a cada dia endireitar nossas veredas e buscarmos mais confiança, mais esperança e mais a graça de Deus para a nossa vida. E a graça de Deus é tudo na nossa vida. Não é a igreja. Para com esse negócio de igreja. Para, igreja. Não é a igreja. É você e você. Amém?